Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foi o dia de vocês? Segundamos, hein? Começamos a semana com chave de ouro, mercado muito louco, doidinho. Hoje vai ter feriado nos Estados Unidos, né? E o mercado bem mais chato, mais travado ali, e a gente acaba ficando um pouco à mercê das movimentações, sem muito critério ali de entrada, sem muito critério ali para validação de boas oportunidades, porque a gente espera sempre do mercado uma única coisa, galera. Para nós, lá da sala, uma única coisa que importa, tá? E o que é isso, Felipe? O que é que você precisa para fazer boas operações? Volatilidade. Nosso operacional, nossa visão, nossa leitura, nosso entendimento do mercado fica caprichosamente entregue à volatilidade. Um mercado que se movimenta para lá e para cá. Pô, Felipe, mas e quando você está dentro de um trade, seja vendido na máxima, comprado na mínima, e o mercado faz esse movimento aqui ou esse movimento aqui? Para a gente não é nada interessante. Eu particularmente até falo com o pessoal e defendo essa teoria que uma boa movimentação, um bom trade, é um trade onde o mercado ele vai subindo, mas ele vai subindo de escadinha. Ele vai subindo, vem, captura liquidez e continua subindo. Ele vai caindo e cai lentamente, vai caindo, capturando liquidez em alguns pontos, mas dá continuidade sempre na sua movimentação, capturando liquidez, entregando oportunidade de entrada. Porque você que não conseguiu comprar ou não conseguiu visualizar essa operação, onde que você entraria na ponta compradora se não fosse nos pontos de rompimento? Você que perdeu essa venda, esse início pelo menos dessa venda, onde que você entraria? Ah, Felipe, mas aqui teve uma oportunidade, esse pessoal comprando, vou explicar isso tudo para vocês. Mas, entretanto, analisando friamente a movimentação, analisando objetivamente tudo que o mercado fez, você tem que ter um pouco de atenção, você tem que ter um cenário ali mais claro para poder você clicar e não somente uma subida e uma queda de forma única. O mercado vai e o mercado volta. Então, volatilidade para a gente é tudo que a gente precisa. Para você que sai do outro lado da tela necessitando e carente de oportunidade, de operação, de entendimento, de visão, eu quero que você esteja lá na sala, ao vivo, aprendendo e lucrando, lucrando e aprendendo, entendendo tudo que você precisa entender sobre o nosso operacional, que é baseado no Smart Money, mais a leitura complementar do preço. Tudo isso disponível para você por um preço acessível, por um tempo mensal. Você vai aprender, vai lucrar e vai desfrutar. Vamos para mais uma análise aqui, preenche o formulário e não perca. Mas tem, meus queridos, o que a gente tem no mercado no dia de hoje? Segundo, o mercado abre dentro, o mercado abre dentro do range. O mercado abre acima de uma região. Felipe, você tinha perdido aqui já no próprio pregão de sexta-feira, então dava pra gente fazer essa venda aqui de abertura. Teve até um aluno que ficou carente dessa operação, essa operação ficou no detalhe que para acionar ele, infelizmente não acionou. E aí até falei com o pessoal, galera, tem muita atenção aqui, porque o mercado para validar alguma coisa, pra gente pensar em uma venda aqui, usar esse ponto como liquidez, ou vender nessa extremidade aqui, o mercado precisaria pelo menos quebrar uma estrutura, porque ele estaria mostrando pra gente continuação, e aqui seria o quê? Captura de liquidez. Até estava comentando com um seguidor agora na parte da tarde, a gente trocando ideia ali, ele informando algumas possibilidades, e eu queria que você entendesse. Queria que você aprendesse sobre isso daqui, entendesse o que é de fato relevante. Uma vez que você analisa, você entende que o mercado ele se move atrás de captura de liquidez, e aí eu falei assim com ele, ó, por que a gente acabou tomando stop nessa região aqui do Fair Value Gap? Porque o mercado não quebra estrutura, então o mercado não capturou liquidez. Possivelmente o mercado poderia fazer algo semelhante a um sweep. Felipe, mas por que isso? Isso aqui é tempo de tela quando você vai pegando alguns macetezinhos do mercado, tá? E aí você vai entender que essas movimentações, elas são características, porque elas induzem, e muito, a galera a continuar comprando, a fazer preço médio, e como eu disse para você, quem não conseguiu entrar no início do movimento, sai comprando de forma totalmente equivocada e errada. O mercado cria para você um pivô de alta. E nesse pivô, muita gente sai comprando. Automaticamente, vão deixando stops
dando bobeira, atrás de pontos estratégicos que o mercado, se você fizer alguma análise aqui, vai começar a observar que em pontos estratégicos há muita velocidade nas movimentações. Por quê? É o famoso stop hunt, é o famoso movimento ali onde está travando todo mundo no stop. O loss, ele vem atrás dessa galera que opera de forma apressada, o famoso FOMO, Fear of Missing Out. Dito isso, depois desse stop aqui, a gente até tentou fazer uma segunda vendinha aqui de forma mais ousada, tá? Estopamos a primeira operação, menos 155. Depois tentamos um segundo trade aqui de forma um pouco mais ousada. Não, Felipe, você estava errado, você foi afobado no trade. Tá, tudo bem, pode justificar, porque quando a gente erra uma operação, abre aspas, tudo tá errado, né? Porque a gente minimiza a nossa leitura e maximiza o erro ali, esquece que, poxa, errou, tá errado, errou, estopou rápido, estopou curto, não fica ali lamentando a operação, sai da operação o mais rápido possível. Apertamos até um stop ali, não foi todo mundo lá da sala que batalhou essa operação, tá? Foi uma operação mais arrojada mesmo, mas foi muito tranquila. E aí o mercado fez esse movimento, subiu. Tínhamos até uma marcação aqui para cima para a gente fazer uma venda, ficou bem próximo, não executou. E aí a gente ficou analisando, a gente ficou lá conversando e trocando ideia com a galera. Gente, vamos vender, gente, vamos caçar essa operação, mas o mercado não estava gerando essa possibilidade. Por quê? Um mercado que sobe reto, ele em tese tende também a cair reto como foi. Só que, enquanto ele está subindo, eu sei onde ele vai parar. Eu vou ser esse cara, esse caçador de topo, de forma nenhuma. Eu vou ser esse cara que vai ficar vendendo a todo custo, a todo preço, a qualquer momento. Galera, muito cuidado, Felipe, mas eu acertei esse trade hoje, eu peguei na máxima que... Tá, você pegou de forma contextualizada ou você pegou vindo? Ah, eu vendi aqui, ele estopou. Eu achei que ele caía aqui, estopou. Achei que ele ia cair aqui e aí acertei. Cara, cuidado quanto a isso, tá? Muito cuidado. Então a gente teve muita tranquilidade ali depois de um stopzinho ali, ficar aguardando essa possibilidade. E aí falei com o pessoal, ó, vou deixar uma ordem de venda onde que a gente estava afim, que era um pouquinho acima da máxima do dia de hoje, e uma outra ordem de venda, e aí vai entrar aqui um pouquinho de atenção para vocês, tá? Uma outra ordem de venda aqui, bem neste movimento aqui. Falei com o pessoal o seguinte, galera, muita atenção, o que pode acontecer nessa situação? Era o mesmo ponto do primeiro trade. Se eu estava considerando isso aqui como um sweep de liquidez, você estava considerando que o mercado estava manipulando essa região ali, e o sweep você entende que é um movimento mais forte, eu estava acreditando que ele poderia acelerar a partir daqui. Porque o pessoal vai estar querendo comprar, o pessoal vai estar querendo enxergar que isso aqui era só um pullback, o varejo já está querendo observar que isso aqui era só uma correção para tentar continuar comprando mais barato, e aí tem tanto cenário aqui que eu falei, eu vou deixar essa ordem e vou pagar para ver. Plotei a minha ordem, fui executado, tá? Fui executado nessa operação. O mercado veio, andou, voltou no zero, andou quase 200 pontos, saiu alguma coisa, se não foi notícia, ali foi o varejo realmente apostando nesse pullback aqui, começaram a comprar a todo custo, uma movimentação que está levemente para baixo, o varejão comprando, a galera da sala já sabe muito bem o que fazer. E aí eu teve um aluno que mandou para mim, poxa vida, peguei esse trade aqui porque não fazia sentido esse movimento tão forte, acreditando que era realmente stop dessa galera que começa a vender mais forte aqui. Observa que todo o pessoal ele é travado dentro dessa região. Observa que, por mais que eu vejo, e eu sei que foi um pouco equivocada a minha operação, porque eu estava vendendo no meio do caminho. Eu não estava procurando o melhor ponto, pagando o melhor ponto de entrada. Paguei uma operação ali bem no meio do caminho. E aí acabou que executou o meu trade. O mercado deu esse calor, eu não acabei nem vendo essa operação, que eu simplesmente falei assim, eu vou deixar, eu vou pagar para ver. Foi, andou para lá, andou para cá, andou para lá, andou para cá, acabou que estopou todo mundo, superou os 600 pontos aqui, tá? Só que eu não peguei isso tudo, galera. Eu acabei deixando aqui, acreditando que o mercado fosse vir atacar esse fundo aqui no dia de hoje. Mas depois desse fundo talvez acabar voltando, tá? Mas aqui que era o meu ponto de tentativa de saída, tentativa de defesa. E eu acabei vendo o mercado voltando praticamente boa parte de todo o lucro e saindo bem próximo ali do 0 a 0. Pô, Felipe, mas aí você foi besta, você não deveria ter feito isso. Como eu disse, um movimento forte para cima era uma expectativa de um movimento forte para baixo, uma devolução completa.
E aí, como eu ainda peguei no meio do caminho, eu quis apostar que esse lucro que eu deixei fosse importante aqui para baixo. Poxa, mas aí eu não sairia, eu seguraria, eu faria com você, Felipe. Tudo bem. Independente da sua decisão, você tem que arcar com as consequências daquilo que você se propõe a fazer. Felipe, você marcou um fair value gap, o mercado acabou parando nele. Isso aqui já é importante pra gente pro pregão de amanhã. Felipe, você não observou que isso aqui estava acontecendo, não? Galera, eu estava só apostando que o mercado ia cair. Acabei saindo do trade ali depois de visualizar uma possibilidade real de continuação. Não teve. Ah, mas e se amanhã for? Eu não fiquei posicionado. Eu simplesmente executei da forma que eu preciso executar. Fiz da forma que eu tenho que fazer, tá? Então você tem essa possibilidade aqui pro pregão de amanhã, principalmente e muito bom se o mercado abrir perdendo este fundo aqui, tá? Porque aí você vai ter uma possibilidade de fazer uma nova marcação para continuar vendendo. Continuar vendendo no teste de oferta. Felipe, isso aqui é uma bandeira. O varejo já está observando isso aqui como uma bandeira. Então, se o mercado abrir aqui, pensa, é só pensar fora da caixa. Se o mercado abrir aqui para baixo, o que o varejo vai falar? Vixe, está dando continuação. Deixa eu replicar essa pernada aqui para ver onde que ela vai. Deixa eu replicar todo esse movimento para ver. Então o varejo vai ficar tudo travado nesse fundo aqui. É a hora que o mercado acaba voltando e todo mundo é estopado. Felipe, se abrir com um gapzinho de alta, eu vou continuar batalhando vendas? Aí você vai ter que analisar uma segunda situação. O mercado ganhou uma estrutura. O movimento já está de alta, então ele fez uma correção nessa região para dar continuidade. Então você vai pensar em vender? Não. Você vai começar a olhar possíveis compras. Mas olha as possibilidades de compra depois do mercado fazer alguma manipulação, tá ok? E aí você analisa bem. Felipe, tinha algum cenário de eu subir comprado com esse índice que eu acabei tentando observar, mas eu não encontrei. Eu falei com o pessoal o seguinte: nossa análise estava baseada nessa situação aqui. Eu não concordo e não uso isso aqui como referência. Mas, se você vai lá para o gráfico de minutos, você vai observar que isso aqui sim existe uma quebra de estrutura. Então, o mercado iniciou para você uma nova referência. E como uma nova referência criada, gerou para você este POI, que acabou sendo o ponto de fechamento do pregão de sexta, tá? E aí o mercado tocou uma vez, tocou a segunda vez e acabou rasgando com tudo para cima. Eu não faria essa operação. Felipe, por que você não faria? Por causa do POI aqui, tá muito próximo dos 50%? Sim, dentro de um range travado, sem clareza na quebra de estrutura e ainda em cima dos 50%, eu estou tentando ser o mais objetivo e ficar de fora desse tipo de operação. Foge bastante a regra daquilo que a gente se propõe a fazer. Então nossas movimentações foram baseadas em cima disso. Analisa bem aquilo que você vai fazer, tá? Hoje foi um pregão de feriado, mercado foi, mercado voltou. É só você ter tranquilidade, paciência e cautela. Pô, Felipe, mas aí tá complicado, galera. Um dia, um trade, uma única operação que você fizer e surfar um belíssimo movimento, você sai de um prejuízo pequeno, um prejuízo curto para um altíssimo resultado positivo. É só você se manter firme. A gente sabe que essas oscilações elas acabam acontecendo. Foi todo mundo que pegou o trade aqui de venda? Claro que não. Foi todo mundo que teve a tranquilidade de esperar todo o movimento e se conteve em fechar o dia com apenas uma operação? Talvez também não. Mas se você é profissional, você entende que mesmo fechando levemente negativo, você sabe que no final do mês a conta fecha. No final da semana, a conta fecha. Na super quarta, a gente faz história, tá ok? Eu quero você junto com a gente. Preencha o formulário e não perca mais tempo. Nossa movimentação aqui do dólar, deixa eu mudar aqui, que enquanto ele não consertar esse dólar que a gente vai ficar trabalhando e usando essas referências. Eu cometi um erro lá no dólar, estava analisando o índice, observa que o dólar, depois da abertura, consegue perder essa região. Tentamos esperar uma venda ali, o mercado não foi. Depois o mercado começa a se desenrolar e começa a cair. Eu não prestei atenção na hora. Toda marcação que eu faço, galera, eu sugiro isso que vocês também façam, tá? Se tá focado ali em outro ativo, não está olhando 100% pro ponto que você tá querendo fazer suas operações, façam toda a marcação dos seus pós seja com linha, seja com um retângulo, seja com o que for. Coloquem alarmes para quando ele estiver chegando nos seus pontos, para você não perder as boas entradas. Acabei perdendo esse trade aí de detalhe, tá? De detalhe.
Foi uma situação muito top ali, chegou a gerar os 3-1 do nosso stop, os 3-1 da nossa boa e bela movimentação, mas eu não consegui executar esse trade, porque estava olhando o índice lá e acabei perdendo essa operação ali. Foi um vacilo, mas acabou que você tendo tranquilidade é ser paciente. Depois esperei uma nova compra que o mercado não chegou no fundo e acabou subindo. E agora no final do pregão ele para em um pó ali na ponta mais extrema do dia, porque se você vê a quebra de estrutura e você enxerga isso aqui como liquidez sendo capturada, você consegue observar que essa compra, essa venda aqui, ela está mais do que coerente. E para o pregão de amanhã, sua expectativa é o mercado perder este fundo e validar esse reteste para continuar a queda. E você aproveitar todo o lucro gerado nessa movimentação. Felipe, eu não quero acreditar em vendas, eu quero acreditar que o mercado vai continuar subindo. O que eu tenho para fazer? O que eu tenho para analisar? Simples demais. Sua análise vai estar baseada e pautada em quê? Na única e exclusiva movimentação. Opa, ele quebrou uma estrutura, ele iniciou nova referência e eu vou batalhar operações abaixo dos 50%. Seja nessa base, seja nesse order block, seja nesse ponto que já está marcado aqui, ok? Paciência e atenção, preencha o formulário, não perca mais tempo, vem estar junto com a gente. Tamo junto e bora pro game. Valeu!